Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, eu queria hoje dedicar a minha homilia para nós meditarmos juntos esta primeira leitura tirada do livro do Êxodo. Acho que todo mundo, mesmo que não tenha lido completamente o livro do Êxodo, sabe que ele se trata, pelo próprio nome, da saída do povo de Israel do Egito. Na verdade, todo aquele processo de libertação que o povo viveu. No tempo de Jacó, ou também chamado Israel, neto de Abraão, filho de Isaque, o povo de Israel desceu para o Egito porque havia grande carestia na terra. E por causa da situação favorável, José, que era um dos filhos de Israel, tinha ganhado as graças do faraó e por isso era um alto comandante da terra do Egito. Então isto favoreceu a permanência do povo de Israel. E aquilo que era para ser, podemos dizer assim, temporário, acabou que se tornou estável na vida do povo. E o povo permaneceu lá por séculos. Até, e é assim que começa o livro do Êxodo, chegou um rei, ou seja, um faraó, que não conhecia José, ou seja, que não tinha vivido a história, e aí começou a oprimir o povo de Israel, começou a exigir deles muito trabalho e etc. E esta opressão fez com que o povo de Israel clamasse a Deus. E aí há aquele texto muito bonito do capítulo 3 do livro do Êxodo, onde Deus, falando a Moisés na sarça, diz: Eu ouvi o clamor do meu povo, eu escutei o seu grito, e eu desci para salvá-lo. Então, naquele momento em que Deus, através de Moisés, age na vida do povo, começa então o processo, podemos dizer assim, de salvação do povo, que inicialmente, ou pelo menos mais imediatamente falando, dizia respeito à libertação daquela escravidão política, econômica, social que vivia o povo de Israel. Mas, como tudo no Antigo Testamento, aquilo que estava acontecendo como fato, na verdade, apontava para uma realidade mais profunda naquele momento e era uma espécie de pré-figura daquilo que deveria acontecer no futuro. E é muito interessante porque, apesar de que cronologicamente os fatos estão distantes uns dos outros, mas eles formam como uma espécie de unidade. Então, se nós retomássemos e lêssemos, nós não vamos fazer isso aqui agora, a gente ia ver que depois das 10 pragas que se dão no Egito, Deus liberta o povo de Israel. Há aquela célebre passagem do Mar Vermelho, e o povo então caminha deserto adentro, depois de ter passado pelo mar, em direção ao Monte Sinai, que fica numa península
Todos nós, até geograficamente, já vimos alguma vez na vida aquele mapa onde está o Monte Sinai. Então, o povo caminha deserto adentro. Quando chega aos pés da montanha, que é o capítulo 19, o texto começa a nos dar, inclusive, referências cronológicas. No capítulo 19, diz, 3 meses depois de ter saído do Egito, o povo chegou ao Monte Sinai, aos pés da montanha. Então, aqui, vamos dizer, o fato da libertação do Egito está cronologicamente falando 3 meses distantes daquele fato da chegada do povo no Monte Sinai. E depois nós sabemos que, depois que o povo chega ao Monte Sinai, eles celebram com Deus a aliança e depois caminham em direção à terra prometida. Eles vão, por alguns meses, caminhando até chegar na fronteira da terra prometida, mas como nós conhecemos do texto, eles não querem entrar. Eles mandam uma incursão para conhecer qual era a situação da terra, e apesar daquilo decidem não entrar e ficam vagueando no deserto, andando no deserto, às vezes se estabelecem em um lugar, depois mudam de lugar, né? Por 40 anos, até que eles entram propriamente na terra. Né? Então nós temos 3 eventos muito importantes aqui. Primeiro, a libertação, que a gente poderia dizer em sentido estrito, o êxodo. Né? Depois nós temos o momento em que o povo de Israel celebra com Deus a sua aliança, que está a 3 meses de diferença deste momento da libertação. E depois, 40 anos depois, o povo vai entrar na terra do Egito. Como eu falei, estes fatos eles estão separados cronologicamente, mas eles formam como que uma unidade, porque todos eles têm uma única função. Na verdade, o que Deus quer é libertar o seu povo e fazê-lo entrar na terra prometida. E aí é muito interessante que este momento que o povo de Israel celebra a aliança com Deus no Monte Sinai é o momento em que Deus dá a ele os 10 mandamentos, ou aquilo que nós chamamos também as 10 palavras, que foi este texto justamente que nós ouvimos hoje. E por isso, a gente precisa se perguntar, né, qual é o sentido destes mandamentos? Né? Por que Deus dá estes mandamentos ao povo e justamente neste lugar? Então, quando o povo de Israel entra no Egito, eles são simplesmente uma pequena família. Né? Apesar de que às vezes a gente faz referência a Abraão já como povo de Deus, ou a gente já fala de Esaú e Jacó como parte do povo de Deus, mas quando Israel entra com seus filhos no Egito, eles são uma pequena família. A Escritura não é exata no número de pessoas que entrou, mas seria mais ou menos como uma família clã. Deveriam ter ali mais ou menos, é bom lembrar que Israel tinha várias esposas, tinham 12 filhos, cada filho tinha também os seus filhos, então deveria ser ali um grupo de mais ou menos entre 50 a 70 pessoas que entra na terra de Canaã. Ou seja, nós estamos falando então, inicialmente, de uma família. Né? Passados aqueles anos todos no Egito, né? Então o povo de Israel cresce e se multiplica. Então, quem sai da terra do Egito, ou seja, quem experimenta aquele processo de libertação, é verdadeiramente um povo agora, em sentido quantitativo. Né? Há um número de pessoas agora que é considerado um povo. Né? E este povo, então, é tirado de lá e vai aos pés da montanha para estabelecer com Deus uma aliança. Então, o povo sai da terra do Egito e estabelece com Deus uma aliança, que naquele momento era o nome que se tinha para, vamos dizer assim, se referir às relações entre as pessoas. Né? E não só relações entre as pessoas, mas inclusive relações comerciais, né? Que evocavam a ideia de parceria, evocava a ideia de comunhão, evocava a ideia de mútua responsabilidade. Né? Então, Deus tira o seu povo e leva aos pés da montanha e estabelece com ele uma aliança. Porque, na verdade, o que Deus queria não era estabelecer uma aliança do tipo comercial, mas uma aliança de amor com o seu povo. E depois, se esta aliança era uma aliança de amor, para que o povo fosse fiel a esta aliança, então precisava também viver na perspectiva do amor. Então Deus dá os 10 mandamentos, e é interessante porque depois Jesus vai resumi-lo como amor a Deus e o amor ao próximo, né? Então por isso que na igreja se usou de dividir os mandamentos em 2 tábuas, os 3 primeiros que dizem respeito ao amor a Deus, e do 4º ao 10º o amor ao próximo. Então,
como aquelas 2 tábuas seriam como que os 2 trilhos de um trem. É claro que essa é uma imagem de agora, não existia antes, né? É como se fossem os 2 trilhos de um trem, onde o povo de Israel deveria colocar a sua vida para ser guiado até entrar na terra prometida. Então, os mandamentos serviriam para o povo de Israel como um condutor seguro para que eles pudessem encontrar aquela terra onde corre leite e mel. Então, os mandamentos não eram impostos a partir de fora sobre o povo e não tinham a função de fazer pesar sobre o povo um jugo que eles não fossem capazes de seguir. Porque, a bem da verdade, se nós olharmos os mandamentos, eles correspondem ao mínimo de uma ordem de vida. Se nós olharmos para aqueles 10 mandamentos com cuidado, nós vamos ver que eles são muito simples e muito básicos, né? E deles dependem a ordem de qualquer sociedade, na verdade. Por isso que muitas sociedades baseiam a sua existência, inclusive nestes mandamentos, mesmo que não os chamem desta maneira. Tem um autor chamado C.S. Lewis, que nós o conhecemos mais por causa de outros livros, que são as Crônicas de Nárnia, que todo mundo certamente já viu o filme, né? Ele escreveu um livretinho muito interessante que se chama A Abolição do Homem. E no final desse livro, ele faz uma espécie de pesquisa e elenca em todas as tradições éticas como aparecem os 2 mandamentos em todas elas. Isso significa que são, podemos dizer assim, regras muito fundamentais que deveriam ordenar a vida daquele povo, num processo paulatino que os levasse à terra prometida. Nós sabemos muito bem que o tempo no deserto, na verdade, serviu para que o povo fosse se purificando para entrar naquela terra onde corre leite e mel, ou seja, naquela terra onde eles viveriam na comunhão com Deus e entre si. Então, os mandamentos de Deus eram como que conselhos paternos, eram conselhos daquele mesmo Deus que os havia amado e que queria que eles vivessem naquela terra a partir do mandamento do amor. E aqui é muito interessante, porque se nós relêssemos este texto que nós ouvimos hoje, né, ele começa não assim dando logo mandamentos, não faça isto, faça aquilo, né? Ele começa assim, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da terra do Egito. Ou seja, os mandamentos começam com uma recordação desta ação amorosa de Deus que liberta o seu povo. Isso significa que o horizonte dos 10 mandamentos é para continuar este processo de libertação do povo de Israel. E aqui é que me parece um ponto muito importante para nós. Desde que na Revolução Francesa, particularmente, flamulou naqueles 3 motos a bandeira da liberdade, que todo mundo acha que começou lá com a Revolução Francesa e não foi, né? E que todo mundo acha que foi lá a verdadeira libertação do povo e não foi, né? Então, desde que flamulou aquela bandeira da liberdade na Revolução Francesa, e sobretudo naquela ocasião que a ideia de liberdade tinha muito a ver com a libertação de Deus, né? Porque há toda uma mudança de concepção de vida, há toda uma mudança de ideia, inclusive, da relação do homem com Deus, né? Então, desde que flamulou aquela bandeira da liberdade, paulatinamente nós temos evocado a liberdade como uma ideia de autonomia absoluta de qualquer outra coisa que não seja a nossa própria vontade. Se a gente vai olhando a história da sociedade nesses últimos séculos, a gente vai ver que o homem tem exigido, né, liberdade de toda e qualquer instância que não seja ele mesmo, a sua própria vontade, os seus próprios caprichos, o seu próprio desejo. E por isso, todas as vezes que a gente fala de lei e de mandamento, e nós que nascemos depois da Revolução Francesa, mesmo que a gente não tenha consciência disso, esse vírus corre na nossa veia, né, a gente sente uma espécie de ojeriza, né, a gente sente uma espécie de repulsa. Então, falou de lei e falou de mandamento, nós já começamos assim a ver com uma certa desconfiança, porque isso parece para nós uma limitação da nossa liberdade. Parece para nós que se tem lei e tem mandamento, então eu não vou poder mais ser livre, eu não vou poder mais decidir sobre a minha vida. E quando isso é transferido para dentro da religião, é ainda pior, porque com aquela ideia de liberdade, sobretudo liberdade frente a Deus, a religião foi pouco a pouco sendo pintada como alguma coisa que escraviza, que oprime, que nos faz
encabrestados, né? Que ao invés de nos dar possibilidade de escolha, está sempre fazendo a escolha por nós. Né? E nós, sem nos darmos conta, né, nós fomos absorvendo isto e nós olhamos para os mandamentos assim com grande desconfiança, qualquer que seja ele. Por isso a coisa mais comum, mesmo dentro da igreja, é dizer, eu sou católico, mas não é que eu aceito muito bem as coisas da igreja, não. Eu já escutei isso dezenas de vezes no confessionário. Ah, mas eu não concordo com. Né? Ah, mas isso eu não aceito. Né? Porque na nossa cabeça, nós olhamos o que Deus fala, através da sua palavra, através da igreja, como alguma coisa que limita e que oprime. E na verdade é o contrário. É completamente o contrário. A lei de Deus para nós, na verdade, é para a nossa libertação. Assim como para o povo de Israel, a lei de Deus são conselhos de um pai amoroso que quer nos conduzir no caminho justo e que quer nos levar à terra prometida, que no nosso caso não é um pedacinho geográfico de terra, né? Mas é a eternidade feliz com ele. E a lei que Deus nos dá através da sua igreja ou através da sua palavra serve justamente para que a gente viva um processo de libertação. Libertação do nosso egoísmo, libertação dos nossos caprichos pessoais, libertação das nossas ideias toscas, libertação das nossas paixões e sentimentos que nos escravizam. Porque se na verdade a gente olhar estas leis, elas estão fundadas no amor. E para que a gente viva o amor, a gente precisa muito nos libertar de um monte de cadeia que nos prende interiormente. Então, por exemplo, né? Para eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso me libertar de uma ideia que é muito comum entre nós, que eu sou o centro do mundo, ou seja, uma egolatria. Né? Que sou eu o Deus que todo mundo precisa servir. Para que eu, por exemplo, honre os meus pais e os meus superiores, eu preciso me libertar desta paixão dentro de nós que nos faz ser orgulhosos, que não aceitamos nos submeter à ordem dos nossos superiores. Né? Se a gente pensa quanto é difícil para os pais hoje fazerem os filhos obedecerem. Né? Cara, tem um monte de problemas, mas o principal deles é interior. Né? Somos orgulhosos. Não queremos nos submeter aos nossos superiores legítimos. Né? Então, o quarto mandamento nos liberta deste orgulho, né? De acharmos que somos superiores ao demais. O mandamento de não matar nos liberta dessa ideia que nós devemos massacrar as pessoas que eles são os nossos inimigos que nós devemos vencer. Né? E a gente vive olhando para as pessoas à nossa volta assim. E, infelizmente, até as nossas escolas colaboram com isso. Porque o menino entra na escola e já estão ensinando ele a ver o seu coleguinha como concorrente que ele tem que vencer no vestibular. Então, a gente vê que, no fundo, eu não vou citar todos aqui porque seria demasiado, né? Mas, no fundo, os mandamentos promovem em nós um processo de libertação. Claro, e por isso nós os rejeitamos. Porque custa ter que negar o nosso orgulho, custa ter que negar os nossos caprichos, custa ter que abrir mão do nosso comodismo. Né? E por isso, os mandamentos de Deus, né, eles vão, né, endireitando a nossa vida. Como os trilhos, para usar a mesma imagem, né, eles endireitam, né, nos colocam no prumo. Né? Eles são como que uma bitola, né? Daqui que vem o nome, os dois trilhos do trem se chama bitola. Né? São como uma bitola, né? Daqui que vem a palavra bitolado. Né? São como bitolas que endireitam, né? Que nos conduzem num processo de libertação. Por isso a gente deveria olhar, na verdade, para os mandamentos naquela perspectiva que Deus quis que o seu povo olhasse, né? Como uma possibilidade de libertação, de crescimento e de salvação. Cumprir os mandamentos para nós não deveria ser uma ideia assim, caramba, um peso sobre o qual que pesa sobre mim e que me obriga. Na verdade, deveria ser uma ação de graças. Né? A ação de graças por um Deus que nos amou tanto e que nos dá esta possibilidade de um caminho direito. E por isso que quando nós vamos nos confessar, nós nos confrontamos com este mandamento. Para que a gente se dê conta, o trem deveria ter ido nesta direção, mas foi nesta. Né? Então eu peço perdão para quê? Para voltar e colocar o trilho no caminho certo, no caminho justo. Né? Eu tenho, cada domingo, feito uma indicação concreta para cada um de nós. Né? E eu quero fazer uma indicação muito concreta para esta semana também. Né?
Em primeiro lugar, que vocês aprendam à memória os 10 mandamentos. E não me venham com churumelas, que se eu começar a tomar aqui, ninguém vai saber. Tá bom? Se eu começar a perguntar qual é o primeiro, vocês derrapam logo no primeiro, entendeu? Então, a primeira coisa, aprender à memória os 10 mandamentos. Né? Ou seja, precisa ficar decorado. Ou seja, próxima vez que eu perguntar quais são os 10 mandamentos, essa igreja tem que falar ex cordis, ou seja, do coração. Por isso que vem a palavra decorar. Né? Ou seja, a gente tira do coração. Né? Vocês têm que falar em coro todos os 10 sem tropeçar. Se preparem que eu vou tomar, tá bom? Se preparem. Né? Então, aprender os 10 mandamentos à memória. E depois eu queria de novo estimular vocês a fazerem um confronto sério com os 10 mandamentos. Por qual razão? Justamente para que a gente se dê conta aonde a nossa vida está sendo escravizada. Ou por nós ou por alguém. Ou seja, aonde lá, ao invés de um caminho de libertação, estou vivendo um caminho de escravidão. Porque se Deus nos quer tirar do Egito, é para a nossa salvação e libertação. E um último ponto esta semana, né, muito concreto, que eu também queria estimular vocês, pensando nestes textos, nestes mandamentos, né, é ajudar com que os nossos filhos também aprendam, não só pessoalmente. Né? Isso a gente pode ensinar desde criança para os nossos filhos. Claro, quem tem filho, né? Então, começar a ensinar os nossos filhos, para lembrá-los dessa ação amorosa de Deus. O povo de Israel fazia isso constantemente. Por isso um israelita nunca teria problema de dizer quais são os 10 mandamentos. Porque desde criança aprendiam. Né? Então, aprender e ensinar a palavra de Deus. Porque assim, a gente vai recuperando essa ideia de que o Senhor quer, como povo, nos libertar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.